Palmeiras levou pressão. Gente, que jogo! Foi derrotado por 2-0 pelo River Plate, mas segurou e tá na final da Libertadores. A reportagem é da minha xará querida Fernanda Arantes. Cadê? Um corredor verde e branco. Com a vantagem da vitória de 3-0 na semana passada, a torcida palmeirense organizou uma enorme festa para apoiar os jogadores a caminho do Allianz Parque. Mas o otimismo inicial deu lugar à tensão do início ao fim do jogo. O desempenho do Palmeiras em nada se parecia com a primeira partida. A única boa chance no primeiro tempo veio dos pés do Rony, que obrigou o goleiro Armani a trabalhar. Daí em diante, o que se viu foi um massacre argentino. Gustavo Scarpa errou na saída de bola e Paulo Dias acertou um belo chute para a defesa do Everton. Mas na cobrança de escanteio, Rojas subiu sozinho e abriu o placar para os visitantes. O River Plate veio para São Paulo apostando as suas últimas fichas neste jogo, disposto a fazer algo jamais antes visto na Libertadores. O time argentino, obcecado pela virada, fez questão de atrasar a ida do Palmeiras para a final. O River assumiu o protagonismo e no fim do primeiro tempo, Borré aproveitou o cruzamento da direita e fez o segundo da equipe comandada por Gallardo. O que parecia impossível, por muito pouco não aconteceu. Os argentinos voltaram para a segunda etapa ainda mais motivados e chegaram a marcar o terceiro, o que levaria a decisão para os pênaltis. Mas o VAR entrou em ação. Depois de uma longa conversa, o gol de Montiel foi anulado com impedimento do início da jogada. Antes do apito final, a expulsão do zagueiro Rojas após falta em Rony. Na jogada seguinte, os argentinos tiveram novamente a oportunidade de fazer o terceiro depois de um pênalti marcado. O VAR foi consultado e o juiz voltou atrás para o alívio dos torcedores do Verdão. E teve tempo ainda para mais uma decisão de vídeo. Já nos acréscimos, um novo impedimento foi marcado no início de um lance de ataque do River Plate. E só com o apito final que o Palmeiras conseguiu respirar aliviado. Mesmo com a derrota, o time chega a uma decisão de Libertadores da América depois de 21 anos. E aguarda o confronto entre Santos e Boca Juniors para conhecer o adversário. A gente tem tudo para ter um excelente ano, sabe que vai ser uma grande decisão e vamos se preparar bem para fazer um grande jogo. Muito bem, boa tarde, meninos. Primeiro eu queria, meninos, agradecer a grande audiência aqui no Rio de Janeiro. Esse jogo aí do Palmeiras foi pro Brasil inteiro. E aqui no Rio a gente teve uma audiência muito grande. E Pedro Certezas, não para menos, que jogão! Ah, jogo histórico, né, cara? Jogo histórico. É porque é aquela coisa, né? Você pode não querer ver o jogo. Você, eu não vou ver o jogo porque o Palmeiras está classificado. Quando você vê River 1-0 primeiro tempo, meu Deus do céu. Aí logo depois 2-0, é impossível não querer ver o jogo, gente. Não tem como, não tem como. E, cara, o segundo tempo também, esse finalzinho pós-segundo gol do River e o segundo tempo foram inacreditáveis, Fernanda. Que jogaço absurdo. O palmeirense soube como é que ia ser o botafoguense, com a parte que eles se classificaram e não foram eliminados. E, na moral, é o que até o Bruno Formiga do Sport Radio falou. Tem que fazer fila para agradecer o VAR. Porque o VAR mudou a história desse jogo. Se o Palmeiras, na minha visão, se o Palmeiras é eliminado e não existe um VAR, seria um rombo absurdo. Porque ele ia dar pênalti no pênalti que não existiu e o impedimento só com o VAR mesmo pra ver. Aí pode ser até discutível. Também teve o segundo pênalti que também não foi pênalti. Então o VAR fez a justiça do futebol prevalecer e fez o Palmeiras passar. E aquele segundo pênalti ali, lá no finalzinho do jogo, Casimiro, aquele segundo pênalti sem VAR na Libertadores, um time argentino em ação, aquilo ali é pênalti com certeza. Sempre. A gente cansou, né? A gente cansou de ver pênaltis assim, de ver lances polêmicos a favor dos argentinos. A Isabelle falou Varmeiras, mas em 2013 o Corinthians foi operado em casa porque não tinha VAR. Se tivesse VAR, certamente o Corinthians passaria de fase contra o Boca
Mas não tinha, então... Em 2013, o Corinthians foi operado e depois vazou um áudio do presidente da Conmebol falando com o diretor. A gente conseguiu aquela classificação lá contra o Corinthians. Então teve muito indício que de fato foi uma coisa combinada. Não, e acontecia muito. A gente viu o pênalti do Marinho semana passada, gente, foi um absurdo, no marcado contra o Boca. Só que normalizou isso, né? Então hoje quando um time brasileiro, não é porque a gente fala ajudado, mas não é porque não é ajudado. É só a justiça, só o que não foi marcado é o que não aconteceu. Então o pênalti que o jogador cavou, que até o Olé, que é um jornal argentino muito clubista, falou que de fato o cara se jogou. Então assim... Se até o argentino falou que o cara se jogou e não foi bem marcado a simulação, a gente não tem que contestar isso. Só que, obviamente, a gente vai contestar, né? Pra cutucar, né, Casimiro? Olha só, a final da Libertadores, minha gente, vai ser dia 30 de janeiro aqui no nosso Maracanã. Naturalmente, portões fechados. O Palmeiras já está na final. A casa da Libertadores é o SBT, então, obviamente, você assistir a final, que é um jogo único aqui na tela do SBT. E aí a gente quer saber, o Palmeiras pega quem, gente? O Palmeiras pega o Santos ou o Boca? O Santos recebe o Boca hoje, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro, para definir o outro finalista. No jogo de ida, foi um empate 0-0 lá na Argentina. Quem vencer está classificado para a grande decisão contra o Palmeiras aqui no Maraca. O empate com gols classifica a equipe argentina e um novo 0-0, obviamente, leva a decisão para os pênaltis. Ô, Pedro Certezas, você, quando não é no teu time, tu fica torcendo para ser pênalti? Eu gosto de uma batida de pênalti. Eu gosto. Eu curto. Tava torcendo ontem pro 3-0, mas... Ontem um pênaltizinho não... Pô, uma terça-feira... ninguém. É delícia, demais. Nossa, bom demais. É bom demais. Ô, Pedro Certezas, quem passa hoje? Né? Quem passa hoje, Pedro? Santos ou Boca? Fernanda, complicado, mas eu acho que vai ser o Boca. Sério? Mas uma final, eu acho que vai ser o Boca. Eu acho que o Boca é mais time. Porque você vê o time do Santos, se você pegar pra ler os nomes do time do Santos, a gente não conhece muita gente, é muito surreal. E o Santos tá indo, acho que é muito na força da camisa que tá lá. Mas eu acho que seria muito maneiro o Palmeiras e Santos. Mas eu acho que vai ser o Palmeiras e Santos. Casé, você, Palmeiras ou Boca hoje? Eu acho que passa o Boca Santos. ou Santos? Acho que passa o Santos. Santos, vai ser muito difícil. O 0-0 é um resultado que não é bom, né? A gente acha que é bom, mas... Não é. Então, qualquer golzinho do Boca já complica muito. É um resultado melhor pro Boca, né? E o Boca, foi o que a gente falou. Ontem o jogo do River aconteceu porque o River é um time que sabe jogar essa competição e já teve ali, né? Que delícia, tantas vezes. Porque o jogador do Palmeiras ele fica nervoso. Não adianta, toma 1-0, toma 2-0. Os caras do Palmeiras estão muito nervosos. Aquele contra-ataque, Casé, que o moleque do Palmeiras estava sozinho, eram 3 contra 1. Ele se embolou com a bola. Claramente um cara que não estava conseguindo sair Libertadores. E você sabe que foi a quarta semi do direto aí do River. Os caras têm muita experiência e o Boca também, tá, gente? Vai ser jogão de novo. E quem passar também na final com o Palmeiras... Eu quero o Marinho. Vai ser jogão. Eu também quero o Marinho, quero o Cuca com aquele cabelo Gumex que tá lindão, gatão. Careca, eu quero o Santos. Vamos falar, olha só, a Prefeitura do Rio autorizou a volta do público aos estádios e hora depois decidiu voltar atrás na deliberação. Em meio à pandemia, a Prefeitura do Rio autorizou a volta do público aos estádios do município, mas voltou atrás. Horas após o anúncio, o prefeito Eduardo Paes afirmou que vai revogar a medida por ser de fiscalização quase impossível. A liberação, publicada no Diário Oficial desta terça, previa que fosse permitido 1/5 da lotação máxima das arenas, em caso de risco moderado de contaminação. Caso as autoridades de saúde classificassem o risco como alto, a limitação aumentaria para 1/10 da capacidade do estádio. O distanciamento mínimo permitido entre torcedores seria de 2 metros. Em caso de risco muito alto, os estádios funcionariam com portões fechados. A Prefeitura não chegou a divulgar detalhes sobre a classificação de risco. Os estádios Maracanã, Newton Santos e São Januário estão sem público desde março de 2020. No ano passado, a volta do público foi cogitada em julho e setembro, mas as autoridades voltaram atrás com o avanço de casos da Covid-19. Os clubes e a CBF ainda não se pronunciaram. É um protocolo que pode ser fofo, apesar de eu não achar, ô Casimiro, mas que não controla. O futebol é uma coisa à parte, não dá para controlar. Então tá, um pouquinho da capacidade, tem que estar 1,5 metro. Não, ninguém vai controlar isso. E foi o que o Eduardo Paes falou depois. Não tem como controlar, não tem como fiscalizar.
É porque é o óbvio, assim, se o time fizer um gol, tem um cara do seu lado, você não vai ficar parado olhando para ele. Você vai abraçado, fica maluco, vai pular no cara, e vai todo mundo... É um jogo de futebol, gente, não tem o que fazer. E eu acho que é a decisão mais sensata a ser tomada. Obviamente, o torcedor vai falar, não, eu já tô indo pra praia, não, eu já tô indo pra show. Mas aí o errado é você, não tem o que fazer. Exatamente. Porque é um passo muito maior, cara. A gente, eu sei que muita gente pode estar falando assim, isso é hipocrisia, já tá todo mundo na rua, e é por isso que os casos não param de aumentar. É por isso que a gente está tendo picos maiores do que no início da pandemia, porque as pessoas normalizaram. A gente viu, por exemplo, bobo, né? Na NBA, que é o basquete americano, fizeram a bolha da NBA. Fecharam Orlando, né, que é a Disney, fizeram uma quadra lá para fazer as finais da NBA, o fim da temporada. Não teve nenhum caso. Foi show de bola. Estavam morrendo 2.000 pessoas nos Estados Unidos. Hoje está tendo viagem, está tendo jogo nas quadras dos times e está tendo 4.000 mortes por dia nos Estados Unidos. Ou seja, normalizaram a morte. É isso, só isso que aconteceu. Eu ainda não normalizei a morte de pessoas. Já perdi amigo, pai de amigo, não perdi nenhum parente próximo, mas perdi conhecidos. Eu não normalizo a morte. Eu acho muito bizarro que estejam morrendo 2.000 pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia, 500 pessoas por dia. E o futebol, Pedro, aglomera, né? Não tem como a gente dizer que não. O futebol é aglomeração. É claro. A gente vive disso, a gente sabe. A gente é apaixonado, a gente é passional. Então, já que a gente é aglomeração, a gente não faz isso agora, faz depois. Não tem como, Fernanda. Eu lembro de uma época que tentaram implementar que no Maracanã não podia ficar sem camisa num setor específico. E ninguém conseguia fazer as pessoas ficarem com camisa. Imagina ficar a 2 metros de distância. É impossível. Assento, lugar marcado. Não dá. Não existe. Não quero cadeira numerada. Tá aí. Eu lembro que o Crivella queria colocar isso em agosto. Setembro. Setembro. Só que o negócio os números vão voltar a ser muito parecidos com os números de setembro, de junho. Os números de mortes estão aumentando, a segunda onda está vindo cada vez mais forte. Então não tem motivo. E Pedro, tá chegando a vacina. O último gás. Falta pouco, a gente já tá um tempão sem ir no estádio. Saudade é muito, eu sei, eu também tenho. Falta só um pouquinho. Então, olha só. Vai voltar agora, o campeonato tá acabando, pois cara. Tá acabando. Mas um pouquinho da torcida lá, só um tiquinho. Mais um dia tenso no Flamengo, tá? Nessa terça-feira, torcedores do clube protestaram na porta do Ninho do Urubu. Cadê? O clima quente continua atormentando os treinos do Flamengo. Nesta terça, membros de torcidas organizadas do clube fizeram um protesto em frente ao Ninho do Urubu. Com muita aglomeração e pouco uso de máscara, cerca de 70 torcedores aguardaram veículos entrarem no CT para tentar cobrar jogadores do rubro-negro. Aos gritos de time sem vergonha e queremos raça, os manifestantes iam para cima de cada carro que chegava no centro de treinamento. Eles cobravam a diretoria do clube, o elenco e o técnico Rogério Ceni. O policiamento precisou ser reforçado na região para dispersar o protesto. Essa não é a primeira vez que isso acontece na sequência de resultados negativos do clube. Antes mesmo da partida contra o Ceará, a entrada do Ninho já tinha uma faixa escrito time frouxo e protesto de parte da torcida. Pedro, o futebol é um negócio que a gente não explica, né? A gente tenta todo dia que explicar, mas não conseguimos. Quem poderia dizer que na última temporada, porque foi em 2019, mas é a última temporada, o time do Flamengo, que é praticamente o mesmo, estaria passando por uma situação dessa, de revolta dos torcedores, cobrando. Como é que pode o futebol ser assim? Ovo no carro. Que isso, irmão? Não é possível. Cara, eu fico triste porque isso acontece quando o meu time tá ruim, não posso nem aproveitar isso. Eu fico revoltado com isso, Fernando. É impressionante. Mas é bizarro, né, cara? É que a gente sempre falava que em 2019 a gente não pensava que seria possível. A gente falava, cara, o futebol é cíclico. Um dia você tá lá em cima, outro dia você vai estar lá embaixo. Só que não era palpável, porque o que o Flamengo fez em 2019 foi um assombro, né? Tipo assim, cara, os caras ganharam de todo mundo. Foi história. Mais título do que derrota. Não é possível que vai dar errado, tá tudo ajeitado, finança em dia. E você vê que o futebol de fato é cíclico. No ano da temporada seguinte, os caras estão com
fora Ceni, com protesto. É um negocinho desajustado que muda tudo. Cara, é um treinador ir embora, é uma panela, sabe? É uma coisa mínima que mexe ali que desanda tudo. Porque o que aconteceu em 2019 é muito encaixado, que é como se fosse um eclipse, que a gente vê uma vez a cada 50 anos, é coisa muito rara. Então a gente não conseguia imaginar. Mas você vê que é impressionante que é cíclico e não tem como. A gente vê o São Paulo tricampeão brasileiro, fala, São Paulo não vai sair disso aí, gente, não tem como. Depois de 12 anos sem título. Então a gente não consegue imaginar, mas acontece. É porque a torcida do Flamengo não esperava ficar sem um título de expressão, né? Pelo menos um, não precisa ganhar tudo. No ano seguinte, na temporada seguinte. E a mesma base, reforçada, a estrutura tá melhor. Fazendo tudo certo. É o futebol, cara. O futebol é isso, é inexplicável, é doideira. Então, se você olhar e falar, pô, o que o Flamengo fez de errado? Tem muito erro do Flamengo, com certeza. Tem a saída do Jorge Jesus, que também foi um erro do Flamengo, mas, pô, o cara... Ele escolheu também, né? Ele quis. Ele falou que saiu por causa do Corona também. Exato. Escolheu sair. Show de bola. O Flamengo foi no mercado, talvez a opção do Domenech não tenha sido boa. A saída do Mari, a saída do Rafinha. São coisas que o Flamengo não tem controle. O Flamengo foi no mercado, tentou achar as melhores peças. No momento da contratação, até as achou. O Léo Pereira, como a gente fala aqui sempre, Fernandinho. Léo Pereira, o Gustavo Henrique eram jogadores da seleção no campeonato. Não é um cara com catadão, pegou não é. Não é. E a torcida mesmo vibrou na época, claro. Na chegada deles. Pedro Rocha. Se a gente for lembrar, Michael, tirando o Thiago Maia, que aconteceu e ponto, né? O cara monstruoso, só o que parou ele foi a lesão. E o Pedro, as contratações que o Flamengo faz na temporada, que na última deram todas certo, não teve uma contratação até o Isla deu certo, em 19 que você fala assim, caramba, esse cara não deu tão certo. Não, tudo deu certo, foi o Pedro falou. O Flamengo em 2019 pegou um cara de segunda divisão de espanhol. O cara foi craque, pô. Que a grande imprensa criticou. Nossa, exatamente. O Flamengo vai pegar o Mari. E ele hoje, o pessoal volta a Rita que eu perdoo. Cantando pro Mari. Então, assim, a saudade é grande do flamenguista em relação ao Pablo Mari. E ele faz até uma belíssima campanha no Arsenal. Agora, o Casimiro, a gente olhando tudo isso, parece que aconteceu o contrário nessa temporada. As contratações que vieram não deram certo, tirando o Isla, como você bem lembrou. E o Pedro... e o Thiago Maia, as contratações não deram tão certo, e aí a troca de treinador que é sempre muito brusco dentro de um futebol, parece que o Flamengo não é mais uma unidade, que está tudo muito desconectado. É porque o futebol é um encaixe, né, cara? E o do Flamengo de 2019, ele encaixou perfeitamente, uma engrenagem perfeita. Eu estava comentando ontem com os amigos, o Palmeiras contratou o Alan, que é o zagueiro, Alan Pereu. Cara, olha os times que ele passou. Ischia, Livorno, Pérgamo, Sarlentina, Foggia, Foggia, hein? Cuidado, hein? Elas Verona e Palmeiras. E é titular do Palmeiras jogando muita bola. Então, assim, quem é esse cara? O Botafogo viu esse cara? O Vasco viu? Porque, assim, o currículo dele, todo respeito, é nada. O cara chegou no Palmeiras, tomou conta da posição, jogando muito. O Mari, se você pegar, foi contratado pelo Manchester City, mas não ficou, foi emprestado para times fracos e chegou e resolveu. Então, assim, cara, é um detalhe, Fernando, é um detalhe que é uma rusga, é um cara que não está comprometido. É uma briga em casa, é um negócio que não ajustou, é um arroz e feijão que eu tô sentindo saudade. É um negócio. E a gestão do Flamengo, ontem muitos torcedores do Flamengo reclamaram que o Marcos Braz passou direto pelo torcedor. E que antigamente ele parava para falar e tudo mais, e que ele passou reto. Os torcedores ficaram meio indignados com isso. Então é uma falta de comprometimento aqui e ali, um detalhezinho que deixa arranhada que desajustou. E aí... E você sabe, Casé, que dentro do ninho do Urubu, o elenco retomou os treinos com muita conversa entre o treinador Rogério e os jogadores para espantar essa crise. E o presidente Rodolfo Landim e o vice Marcos Braz marcaram presença na atividade para apoiar o grupo e o treinador. O goleiro Diego Alves voltou a treinar e deve reforçar a equipe na partida contra o Goiás. O que já é um bom retorno, né, Pedro Certezas? Porque ele é um líder. Jogo difícil, hein? Exatamente. E a gente tá voltando mas pouquinho no assunto Pedro, anterior. Goiás, o Mengo vai ganhar. O Mengo vai ganhar. Será? Será, Fernando? Pedro, é o Goiás. A gente mas precisa. era o Ceará em casa também, né?
Mas a gente precisa, Pedro. Fortaleza, eu também. Fernanda, eu já não. O botafoguense, eu como Pedro Botafoguense, eu não quero nem ver esse jogo, Fernanda. Eu quero entregar pra Deus. Eu já não tô com esperança nenhuma. Eu acho que o favorito é o Flamengo ainda, mas... Não tem obrigação de ganhar. Será que vai conseguir ganhar? Não sei. Até a gente voltou um pouco no ponto anterior, até o Rogério Ceni, que está sendo criticado hoje, o Flamengo acertou. Mapeou o mercado, pegou o melhor treinador da história do Fortaleza. Até nisso. E aí é o desajuste que a gente falou. Mas é aquilo, Fernando. Será que vai conseguir? Porque se não conseguir... Falaram que o Rogério Ceni vai continuar, com certeza. Se tomar 3-0 pro Goiás, vamos fingir aqui. Goiás 3-0. Não, difícil. Será que consegue? Será que vai continuar? Não sei, acho que não. Não tem. É porque assim, não dá como no futebol, Casé, pra gente. Eles garantiram. Ninguém garante nada. Ninguém é garantido de nada. Né? Ninguém é garantido, nem um resultado de 6-0, uma classificação, nem a um treinador ficar até o final de temporada. Nada é garantido no futebol. Mas o Goiás é um adversário muito difícil, cara. Muito. Tipo assim, mais difícil, né? O Goiás tá vindo uma recuperação forte no campeonato. Infelizmente. Pegou o Internacional. O Goiás tava com 9 pontos. Passou o Botafogo, passou o Curitiba. Ficou colado no Vasco. Se o Vasco não ganha do Botafogo, próxima rodada podia passar o Vasco. Então era um time que estava andando como rebaixado e agora ele está subindo. Chegou para jogar com o Internacional, teve um gol anulado no detalhe, podia ser um empate, pressionou demais o Inter no fim do jogo, o Inter que é o vice-líder. Então assim, não é um adversário fácil. Os desesperados nunca são... Tirando o Botafogo agora, é sério isso, tá? Os desesperados nunca são fáceis, né? É melhor você pegar um adversário brigando por nada do que pegar um brigando no embate. Porque vale a vida dos caras. Falar em desesperado, o Botafogo também já voltou a treinar, tá? Se preparando pro duelo contra o Santos. Precisa quebrar tabus, que eu não aguento mais essa palavra para continuar na Série A. Presta atenção. Há 9 rodadas do fim do campeonato, a calculadora virou inimiga do Botafogo. É sério? Não sabia, não. Depois da derrota pro Vasco, do Casimiro, o Botafogo chegou a 98% de chance de ser rebaixado, segundo o matemático Tristão Garcia. Porque ele tem esse nome, é pra isso mesmo, Tristão Garcia, Pedro. É só tristeza que ele traz pra gente. Tem 2 matemáticos no Brasil, né, Fê? Tem o Tristão Garcia e o Oswaldo de Souza. O Oswaldo de Souza fala lá de cima. 50% de chance de ser campeão. O Tristão Garcia só fala as estatísticas para ser rebaixado. Por isso que ele tem esse nome, para falar da gente há muitos anos. Nessa Tristão, temporada, ele tem essa mania. Nessa temporada, o resultado mais comum da equipe foi derrota. Foram 49 partidas que o Botafogo disputou nessa temporada, que a gente chama de 2021, né? O Botafogo perdeu 19 vezes. O aproveitamento do Botafogo é de 26,4%. E são 12 vitórias só na temporada. Teve um momento, Pedro, que a gente só empatava, lembra? A gente reclamava disso. Saudade legal desse ano. Saudade. E agora só derrota. Há jogos o Botafogo não Mas sabe... se tiver mais umas 30 rodadas, Fernandinha, de repente chega a época da vitória. Será, Casimiro? Um empate, tipo estação do ano. É tipo outono, inverno, primavera. É uma pena. Exatamente, só que são 3 meses. Eu acho que a época da vitória foi a época que não teve jogo. Quem escreveu essa frase aqui? Paquito, quem que escreveu essa frase aí na tela? Foi você? Não, eu não gostei. Lê pra mim, por favor, Casimiro. Você consegue? A segunda é logo ali. Ridículo. Ô, Pedro, sabe o que é isso? Mas é porque 98%. Isso é falta... Mas não pode, ô Casimiro. Ô, Pedro, isso é falta de respeito com a gente. Não, o que falta de respeito com a gente só é o time do Botafogo mesmo, Fernando. Isso aí é só... A escalação do Botafogo. A escalação é uma brincadeira mesmo. Cara, eu vou ser sincero aqui. Eu acho que não tem mais salvação. No clube já se fala, o pensamento já é na próxima temporada. Você vê as notícias do Botafogo, assim, de forma geral, quem tem contrato até 2021, até o final do ano. Então a página já meio que virou, sabe? Já é uma coisa que... Porque não tem nada que se possa fazer agora, além de trocar o técnico, que eu acho que não vai acontecer, pra dar aquela virada, dar uma última chance, sabe? Não tem nada que... Não tem uma ação, uma jogada de mestre que dê pra virar essa chave. Eu acho que é triste, né, Fernanda? Não tem mais o que fazer. Vamos até esperar por um milagre.
É esperar que alguma coisa aconteça para os jogadores simplesmente jogarem bem. Não tem um jogador chegando. Peraí, um cara Cazé, o que é isso aí na tela de vocês? Aí é coisa do Big Boys, é a calculadora. Calma aí. Faz aí, Big Boys, faz aí, 23. Não é, isso aí não tá, isso botou aí, botou aqui, vocês aí de cima que colocaram isso aí? Pô. Abre a tela então, põe aí pra mim. Faltam quantos jogos? 10, põe aí. 10 vezes, põe por favor, 33, vezes 3, quanto é que dá? 33. 33 mais 23, põe aí, por favor. 30, põe aí, 30. Mais 23. Por favor. Agora aí, quanto que tá o Sul-Americana, briga? Nesse momento, 39. Então, dá para classificar matematicamente, Pedro, certeza. Se você tem 10 jogos, você já errou que faltam 9 com 3 jogos, pontos cada jogo. Se você ganhar 10, você tem 30 pontos. Faltam 9 jogos já, Fernando. Ontem eu e o Casimiro, a gente fez lá pro de Solo Esporte Interativo, a gente fez lá a simulação do brasileiro, né? Você fez? Gente, não avisaram pra gente que tinha Santos fora, não. São Paulo. Que absurdo. Que é uma brincadeira. Grêmio em casa. Pô, então são jogos assim, Palmeiras fora, pelo amor de Deus, gente, não tem a menor necessidade disso. E aparentemente a tabela é implacável, não dá pra mudar não. Tentei colocar lá, em vez de Palmeiras, pegar, sei lá, o Confiança, pegar... Mas ano que vem vai pegar. Então, essa que é a parada. Eu fui pensando nos times que a gente poderia pegar, todos na segunda divisão. E até um pouco triste comigo. Nos últimos anos, a única hora que o Botafogo ganha mais que perde, é sério isso, tá? Foi na temporada de 2015, na Série B. Sério? E eu vou além. Em condições normais de temperatura e pressão, com o público liberado, o Botafogo normalmente fica nessa rabeira até ali, vamos lá, setembro, outubro, a torcida começa a ir pro estádio e a gente começa a vencer. É isso. Esse ano, sem torcida, que o principal reforço do Botafogo para escapar do rebaixamento era a torcida. E esse ano não tem isso, né? Ô, Cazé. Cara, eu vou te falar. Não, eu que vou te falar. Fernandinho. Eu quero saber que sorrisinho é esse no canto do seu rosto. Não, eu ri da sua conta aí, que você falou 10 jogos, tá tirando o jogo da cartola já. Esse que é o problema. A gente falou assim, então, vai ter uma hora que vai faltar vitória pra jogo do Botafogo. Aí agora não vai faltar, porque tu colocou um jogo a mais pro Botafogo. Um jogo a mais, não sei com quem. E eu tava falando que essa Série B, que possivelmente o Botafogo vai jogar, vai ser a Série B mais difícil de todos os tempos. É bizarro. O Remo já subiu. Tem muito time de tradição, cara. O Paysandu provavelmente vai subir de novo. Santa Cruz está na beira de subir. O Brusque, que é um time empresa, chegando também na Série C. E aí você tem Avaí, Cruzeiro, Ponte Preta. Você tem Guarani. Cara, são times encardidos demais. Pedro, posso falar uma coisa? Eu tô cansada, não queria viver isso de novo. Não queria, mas é possível, assim, sem brincadeira, que o Vasco também pode cair. Sim. Se o Vasco cair, são 3 times considerados grandes no G12 na Série B, o que é inacreditável, para 4 vagas. É uma coisa... E são jogos complicados, cara. E o Botafogo é engraçado, Juventude. Né? A primeira vez que ele cai, ele também cai com o Palmeiras, né? Então, por isso, até ele não foi campeão. Para 2 vagas. Para 2 vagas, exatamente. Na época foram 2 vagas. E o Botafogo... Mas é porque era outra realidade, né? Financeira. Era o primeiro, e também era o primeiro, voltou como o primeiro pontos corridos. Vamos falar do Vasco? Enfim, acabou a novela, Benítez, tá? Renovou por mais 6 meses. O jogador se reapresentou ontem e continua no clube até junho. O Vascão pagou cerca de $250 mil, que é quase R$1.300.000 pela negociação. Caso o Vasco compre o Benítez ao final do empréstimo, esse valor será abatido. O Benítez deve estar à disposição para a partida contra o Coritiba, mas o Lucha já falou, ô Casimiro, para entrar no meu time, não é chegar, ele não é titular absoluto, ele vai ter que buscar a vaga dele. Como é que, peraí, antes de o Casimiro falar, o Casimiro hoje é o que ama o Benítez ou o que não gosta do Benítez? Eu agora tô no meio a meio. Eu sou não acredito. O Benítez não é titular do Vasco hoje. É? Não é. Vocês estão vendo? O Enem sai do meu time, o Enem craque. Isso aí. É o décimo jogador. Isso. Gente, vocês lembram que há uns 2 dias que ele gosta. Há 2 dias atrás, Pedro Certeza, 2 não, antes do Lucha,
Depois até do Atlético Goianiense ele ainda tava. O Benítez tem que ficar, 1,5 milhão não é nada, Fernanda Maia. 1,5 milhão, ele é amigo do Cano, tem que ficar. E hoje você já tá no barco de jogo. O que acontece, Fernandinho? O Luxemburgo, ele achou um esquema pro Vasco, que era o óbvio, né? Quando você tem um time ruim, você não inventa. Você bota ali uma linha de 4, 3 volantes à frente dessa linha de 4, porque normalmente sua linha de 4 não é melhor, né? E aí você bota 3 volantes à frente disso aí. Toca de volante ali. E aí, exatamente. E aí você deixa os caras lá na frente resolverem. O Vasco tem o Cano, tem o Thales, está jogando muito bem. Então a gente consegue. E colocou o Pikachu, que a melhor fase dele no Vasco foi na ponta. Eu acho difícil o Luxemburgo tirar o Pikachu da ponta. Eu acho difícil. O Pikachu seria o cara que sairia desse time, tá? O Benítez é melhor que o Pikachu. Tecnicamente falando, não tem dúvida. Mas o Pikachu é um cara de confiança do Luxemburgo. E agora? E tá dando resultado. E o Benítez machuca toda hora. E o Benítez machuca toda hora, não tem como dar uma sequência. O que acontece? Eu acho que o Benítez vai ser esse 12º jogador. Pô, 0-0. Bota o Benítez no lugar do Pikachu. Tenta mudar, bota o Benítez no lugar do Juninho. Pra você ter um cara mais na frente. Que ele jogando 20 minutos, ele tem menos tempo pra se machucar, Fernando. É o menos, mas assim, é menos útil. Mas se fosse hoje... É uma volta muito importante, Fernandinho. Se a mala tivesse na tua mão, a maleta do dinheiro, sim, o Independente na tua frente, hoje, o Casimiro de hoje, o homem fala, dá a maleta. Você dá a maleta de dinheiro e fica com o Benítez ou não? Ou fala, leva o Benítez? Caramba, Fernando. Dia 13/1. Amanhã essa pergunta pode ter uma resposta diferente, mas hoje. Não sei. Mas tem que saber, irmão. Não sei te dizer. Não sei te dizer porque não sei te dizer. Casimiro, tem que saber. Vamos lá. O cara do River. Olá, Casimiro. Benítez, vai quedar-se aí ou vai vir para cá? E aí? Que passa? Eu não compro Benítez hoje. Não compra? Não compra, brincadeira. Não compro. Eu não compro hoje, eu não compro. Mas é porque tem que ver como é que ele vai jogar essa sequência final, porque não, a parada é... Mas não dá olha pra só, o saber futebol é não ele vai saber jogar o com futuro. Você tem que decidir, você é o gestor. Já decidi, não comprei. Não Já compra. comprei. Mas eu não compro. Mas olha só, como é que o Benítez vai jogar com o Luxemburgo? Essa é a questão. Vai jogar bem? O Luxemburgo vai dar liberdade para ele? Porque assim, o Thales já tem muita liberdade. Com liberdade, o Luxemburgo já recuperou o futebol do Thales. Obviamente, que não dá para cravar ainda, nossa, tá jogando muito, mas jogou muito contra o Botafogo, jogou muito bem contra o Atlético Goianiense. É verdade. Ele tomou confiança. Tá seguro. Vamos ver, agora a novela do Benítez então é outra. O que será de Benítez com o Opa Fechou? E hoje tem... Hoje é o que diz, Fernando, só pra contrariar. O quê? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Exatamente. Na solidão, Adoro. pensando em você. Olha Exatamente só, hoje isso. tem Fluminense, tá? Vai encarar o Corinthians no duelo direto por uma vaga na Libertadores. Ai. O tricolor está treinando forte para encarar o Corinthians nesta quarta, às 9h30 da noite em Itaquera. E como diz o ditado, em time que está ganhando, não se mexe. A tendência é que o auxiliar técnico Ailton Ferraz, que continua no comando enquanto o Marcão se recupera da Covid, mantém a equipe que venceu o Flamengo na semana passada. Nenê, que ficou de fora do Fla-Flu por uma gastroenterite, deve voltar a ser relacionado. Já Ganso passou por uma cirurgia após uma crise de apendicite. Ficará fora por algumas semanas. O Flusão encara a partida como decisiva na briga por uma vaga na Libertadores. O tricolor é o 7º colocado do Brasileirão com 43 pontos. Já o time paulista é o 10º com 39. Olha só, então o Nino, que tá voltando de suspensão, provavelmente ainda não sabe, né, gente? Mas provavelmente não vai entrar em seu lugar, fica aí o Matheus Ferraz pra ficar o mesmo time do Fla-Flu, pra ter certezas. Deu certo, não mexe. Exatamente, o Fluminense também que, além dos palmeirenses, foi um dos times que torceu pro Palmeiras ontem, porque se o Palmeiras é eliminado ali, já não abre aquela outra vaga, o Fluminense já fica mais difícil. Mas aí tem uma estratégia aí pro Flusão, porque torce pro Palmeiras na Libertadores, pro Grêmio na Copa do Brasil. Olha aí! Abre mais uma vaga ainda. E se o Santos for campeão, em vez do Palmeiras... Não, mas aí não dá, porque o Santos vai ficar embaixo. Não dá. Tem que passar todo mundo, né? Não dá. Tem essas duas vagas aí, Copa do Brasil e Libertadores. Abre até Sul-Americana pro Vasco, Fernando.
Porque assim dá se o Palmeiras e o Grêmio forem campeões, respectivamente, abre G8, né? Isso. E aí é bem mais fácil. E aí G14. E aí empurra também a Sul-Americana. Se fizer uma conta direita, o Botafogo não cai, hein? Vou falar aqui. Se começar o pessoal a ganhar... O Botafogo vai pra Sul-Americana em 19º. Exatamente. Se muita gente ganhar... Basta fazer uma conta. Ô, Casimiro, ainda o Marcão fora, né? Por conta da Covid. Ailton ainda continua à frente do Fluminense por esse tempinho. Vai encarar um Corinthians que vem numa sequência boa, né? 6 jogos sem perder. O Corinthians é um time sempre foi, né? Mas o Corinthians sempre tá em crise e sempre recupera e sempre é um time chato de jogar. Mas chato que fora do banco. O Fluminense vai ter que cortar um dobrado, viu? O Fluminense tá bem, tá vivendo um grande momento, mas o Corinthians lá, com o mancinismo, que é o que estão chamando lá, é um jogo muito, muito difícil pro Fluminense. Vai ter que jogar ali alto nível, assim como jogou com o Flamengo. Não dá mais para duvidar desse Fluminense, Fernandinho. Não dá. A gente já duvidou, o torcedor faz piada, tudo bem, mas esse Fluminense não dá para duvidar mais. Estão comprometidos com a ideia, estão comprometidos com o projeto de fato e estão colhendo frutos. O Fluminense está fazendo um campeonato e atuações muito acima da média. Agora, é esse tipo de jogo que diferencia se você vai ficar ali na zona da Sul-Americana, não sei o quê, para uma Libertadores. Esse é o jogo que te eleva de patamar. E o Fluminense tem que ganhar. E é um momento que alguns times estão crescendo. O Corinthians é especialista em golear de 1-0, né? Porque a tática do Corinthians é fecha, arranja um gol e acabou o jogo. Independentemente do treinador, né? Um traço mesmo desde do clube, o Tite, né? isso aí. É um traço do clube, de ser... Um time que marca muito forte, um time que... Esse time do Corinthians tem até algumas opções interessantes. O Casares é muito bom, o Otero tem a finalização de fora da área. É um time que tem armas perigosas para enfrentar o Fluminense. E de um lado, Pedro, tem o Jô e do outro o Fred. Se reencontrando naquele ano tão triste para o brasileiro, né, do 7-1. E eles se reencontrando aí, só que em momentos bons. Os dois vivendo bons momentos nos seus clubes. E eu acho o Fred melhor que o Jô ainda hoje. Também. Na condição de hoje, sigo achando o Fred melhor que o Jô. Cara, dá pro Fluminense ganhar, a verdade é essa. Mas é o que o Casimiro falou, esse é o jogo que é o divisor de águas. A gente sempre fala isso quase todos os jogos. Mas esse como adversário direto mostra uma força colossal, porque é fora de casa, contra o Corinthians. Se ganhar esse jogo, dá pra acreditar muito, absurdamente. E ainda encosta no Palmeiras, né? Que o Palmeiras, dependendo, vai começar a deixar o Brasileirão de lado. Por mais que seja um jogo só, o pensamento vai ser todo focado na Libertadores. Então acho que o Fluminense, ganhando agora, vai ficar um ponto do Palmeiras e dá muito pra chegar, cara. Dá muito pra chegar. E eu acho que nada define mais, Casimiro, o que você sempre fala aqui, né? O Fluminense é o time que sabe sofrer. Sim. É importante você saber sofrer, é importante você saber se encolher e aproveitar as oportunidades que te dão, porque certamente o Corinthians vai para cima do Fluminense. Isso é fato. O Corinthians vai estar em casa, o Corinthians está vivendo um bom momento, o Corinthians treinou há muito tempo, né, assim como o Fluminense, mas o Fluminense vai ser atacado. Cabe ao Fluminense aproveitar os contra-ataques. Assim como foi exatamente assim no jogo do Flamengo. O Fluminense não era favorito, não tem de dar o Fluminense como morto no jogo. O Flamengo vai ganhar, o Flamengo vai ganhar, o Flamengo vai ganhar. Chegou lá o Fluminense, 2 bolinhas na casinha, pressionou o Flamengo em dado momento do jogo, né? No primeiro tempo foi pressionado, foi amassado ali, no segundo tempo se achou na partida. Então cabe ao Fluminense se achar no jogo. Acho que a partir do momento que o Fluminense encontrar sua posição no jogo, começar a encaixar os contra-ataques, entender como é que vai jogar contra esse Corinthians, pode sair com resultado positivo. E sabe... vai falar, mas o Flamengo errou uma bola e o Flamengo... Meu irmão, tava atento, tava no lugar certo na hora certa, não tem essa. E tem que ser preciso no futebol. E a gente já comentou aqui, né, da experiência e do reencontro de jogo com o Fred, já falamos sobre isso. E aí vamos falar de um outro experiente, que é o Nenê, Pedro Certezas. O pessoal achou que o Tricolor ia sentir muita saudade dele. Eu sou fã demais do futebol do Nenê. E claro, ele faz falta, mas tá aí o Fluminense seguindo vivo, mesmo sem o Nenê. Mesmo sem o Nenê, mas eu acho que a volta dele faz muita diferença, cara. Eu sou muito fã dele. Eu também sou. Eu acho que, além do futebol, ele é um cara experiente que consegue... Por exemplo, esse jogo do Corinthians vai ser um jogo tenso. O Corinthians sabe se fechar, o Corinthians sabe pressionar, o Corinthians sabe entrar na cabeça do adversário. Eu acho que o Nenê é um cara que,
sabe minimamente controlar isso, sabe passar uma tranquilidade pro time, assim como o Fred faz muito bem. Então eu acho que ele é fundamental, não só dentro do campo, mas no vestiário também pro Fluminense conseguir não só essa vitória, mas uma classificação para o G6. Muito bem, falar no Fluminense, agora tem o Flusquinha, vocês já viram? O Flusquinha dos jogadores. Esse nome me pega muito, sabia? É muito legal, né? O Flusquinha dos jogadores do Fluminense foi reformado. O veículo ganhou uma pintura que faz referência ao terceiro uniforme do Fluminense. O veículo pertence ao Iago, ao Nino e ao Dodi, que já saiu aí do clube. Os jogadores ganharam também um novo Flusquinha tricolor. O clube divulgou a reforma dos carros nas redes sociais. Um beijo pra galera da Giante, que fez a reforma do Flusquinha e faz a reforma também do Smigol. Tem Fusquinha, o Smigol é da galera do Fusquinha. Um beijo para Smigol. E tá aí, olha que bonito que ficou. Eu acho o máximo, Pedro Certezas. Isso é muito legal. Isso mostra que eles são parceiros, né? Sim, eu confesso que eu vejo cinza, né? Eu tô vendo um negócio todo cinza. Vou te confessar isso, Fernando. Porque eu sou daltônico pra caramba mesmo. Só pra você ter uma noção, Pedro. Oi? Só pra você ter uma noção, a cor do Fusquinha é bem parecida com o nosso fundo aqui do SBT, que é azul. Um azulzinho. Um azulzinho. Mas não é verde, gente? É porque é um verde, do Fluminense, obviamente. Mas o nosso fundo é azul. E eles são bem parecidos, essas cores. Tô te contando, é você igual não a camisa sabe. 3 do Fluminense, cara. Que você também não sabe, mas é um verde. Então, que a camisa do Fluminense, quando eu vejo de longe, eu não vejo verde, né? Eu só vejo o grená e o branco, entendeu? Pode falar disso com esse moleque, Fernando. Pra quem não sabe, Pedro Certezas é daltônico mesmo, né? Ele não enxerga muitas cores e a gente tem que contar pra ele. Inclusive, a mulher dele tem que vestir ele. A mulher dele tem que... preta e branco por causa disso. A mulher dele tem que vestir ele pra ele não ficar brega. Olha só, na vitória da Juventus por 3-1 contra o Sassuolo, o Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo mais uma vez. Cabecear a bola, mesmo com o goleiro da equipe adversária ciscando toda aí. Tá aí na tela de vocês, as equipes já realizaram testes físicos no CR7 e afirmaram que ele tem um salto maior que a média de jogador que eu vou falar dele. Olha só, isso é impressionante. É muito surreal, cara. O nome disso é impulsão, ele tem muita impulsão. E ele deve já ter e treina muito. Ele faz a execução do movimento com a perfeição, Casimiro. E a distância que ele toma para tomar essa impulsão é mínima. É incrível, 2 litros de água por dia. Com certeza ele bebe 5. O bicho é tão bravo que ele bebe 5 e não come sódio. A gente já volta. Tô sem água porque eu dei minha água pro Cristiano Ronaldo. Sabe o que acontece, Casimiro? As pessoas ainda não sabem lidar com você, só eu. Eu ia te mandar um áudio explicando toda essa situação, porque mandar uma arte, você não lê. O que aconteceu é o seguinte, aqui tem uma coisa burocrática pra resolver. Teve uma mudança na empresa que eu não captei. Aí o Casimiro, o nosso diretor tava dando um esporro no Casimiro, que ele não respondeu o WhatsApp. Negócio de 3 meses, filho. Não. Vocês estão falando. Não é bem assim, E sempre que, nesse tempo de pandemia, quando tem uma mudança nossa aqui, o SBT é uma empresa que se preocupa muito com os funcionários. E o RH sempre manda mensagem, e-mail. Eu sei que essas duas peças não leem nada. E aí, o que acontece? Cara. Eu mando áudio pra eles contando o que tá acontecendo no mundo aqui fora. Não, agora, com todo respeito, Fernanda Maia. Mensagem no WhatsApp 9 da manhã. Não pode. E aí, o que acontece? Tá mandou errado. mensagem. Aí vem outras conversas. Não. Aí a mensagem importante vai embora. O horário do Casimiro é depois do programa. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu só te mando áudio. Eu tô na Europa, É meio de pouca. É 1h pouca. Eu tô na Europa, Fernanda. É horário europeu.